vamos dar continuidade ao trabalho que já vem sendo desenvolvido com a criança nas semanas anteriores, relacionado aos diferentes sentimentos e expressões. Então, aqui na página 35 do livro, nós trouxemos um encaminhamento envolvendo os emojis. Então, o primeiro encaminhamento a fazer é ajudar a criança a observar cada um deles e o que eles representam. Então, auxilie a criança e, se for preciso, nomeie cada um dos sentimentos aqui retratados: alegria, raiva, tristeza e medo. Depois, peça para a criança observar também as ilustrações que estão aqui deste outro lado. São algumas cenas, com crianças também, em que esses sentimentos estão presentes. Então, a tarefa da criança será relacionar cada um desses sentimentos à situação correspondente. Logo que a criança identificar essa dupla, essas relações, então solicite a ela que ligue o sentimento, o emoji correspondente à situação com um traço, com giz de cera, canetinha, lápis de cor, assim ela faz essa correspondência. Para quem não está utilizando os livros em casa, e também para os demais que desejarem, a minha sugestão é a elaboração de um emocionômetro. Para essa elaboração, veja quais são os materiais necessários. A gente vai precisar de 4 pratos descartáveis, as figurinhas desses mesmos emojis, então daqueles 4 sentimentos que citamos: alegria, tristeza, raiva e medo. Além deles, fita adesiva, prendedores de roupas, na quantidade de vocês aí de casa, a quantidade de familiares que estiverem em casa. E também papel. Então são esses os materiais necessários para a elaboração do emocionômetro. E veja como é simples de fazer. Em cada um dos pratinhos, você deve, com a fita adesiva, fazer a colagem dos emojis aqui. Se você não puder imprimir as carinhas, os emojis, você também pode desenhar com cola colorida, com canetas também hidrográficas nos pratinhos ou em cartões de papel. Da mesma forma é possível fazer. Bom, depois que todos os emojis estiverem colados no pratinho, a tarefa então é colar todos os 4 numa tira de papel. Eu já colei os anteriores para ficar mais rápido aqui a minha apresentação, tá certo? A ideia então é compor assim um cartaz com todos esses sentimentos aqui retratados, esses abordados no encaminhamento, na atividade. Além de elaborar esse cartaz, é necessário também que cada familiar personalize um dos prendedores. Eu aqui colei a figurinha do meu filho, e cada pessoa da família, portanto, deve fazer o mesmo. E diariamente ou nas ocasiões que vocês desejarem utilizar o emocionômetro, a ideia é que cada pessoa coloque o prendedor no emoji que corresponde ao sentimento daquele momento. Então, por exemplo, coloco aqui no feliz. E cada pessoa assim faz a devida marcação no emoji que desejar para aquele momento. Tá certo? Utilizem sempre que desejarem ou sempre que a criança tiver interesse por isso. E nessas ocasiões, ajude a criança a identificar os sentimentos das outras pessoas, além do sentimento que ela própria está identificando aqui no emocionômetro, tá certo? Com relação a esse sentimento que a criança está evidenciando no cartaz, é possível também que você incentive a criança a, além de identificar, de nomear esse sentimento que no momento ela percebeu nela própria, ela também pode ser incentivada a expressar o porquê sentiu aquilo. Porque reconhecer a razão que provoca aquele tipo de sentimento pode ajudar a criança a se desenvolver de uma maneira cada vez com mais autonomia e cada vez tratando melhor das diferentes situações que ela vivencia. Por exemplo, se numa ocasião em que ela estava brincando com pecinhas de montar uma torre e não conseguiu montar a torre e isso acabou gerando raiva nela, e se ela consegue identificar essa raiva e o motivo de ter sentido isso,
você pode questioná-la sobre o que ela pode fazer com esse sentimento ou como ela pode lidar com essa situação. No caso, desenvolver estratégias para montar essa torre com as pecinhas pode ser uma boa alternativa e você pode atuar nesse sentido, de modo a ajudar a criança a explorar outras possibilidades e assim conseguir desenvolver as habilidades que precisa para a montagem dessa torre. Bom, dessa forma ela vai conhecer os seus próprios sentimentos e lidar com eles de uma maneira cada vez melhor, tornando-se assim autônoma nas diferentes situações e controlando esses sentimentos de maneira adequada para esse convívio social. Dessa forma a gente pode ajudar a criança então a desenvolver essas habilidades emocionais também.